Esse aqui é um exercício muito clássico que você vai ter na sua lista, no seu trabalho ou até na sua prova de cálculo. Ele nos deu uma função, certo? Então x elevado a 4 menos 4x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 mais 2. E ele quer que a gente determine quais são os pontos de máximo e os pontos de mínimos dessa função. Primeiro passo, acha a derivada dessa função. Depois de achar a derivada, me diz aonde essa derivada dá zero, analisa se a função troca de crescente para decrescente naqueles pontos. Primeiro passo, então, f' de x é igual. Se tem um polinômio, a única regrinha de derivada que a gente vai usar é a regra do tombo, em cada membro que aqui se encontra. Primeira derivada. Segundo passo, igualar isso aqui com zero. Vamos perceber que cada membro possui um x, então a gente vai deixar o x em evidência. O que essa equação está me dizendo é que eu tenho duas coisas multiplicando e no final isso dá zero. O primeiro x que pode fazer isso aqui zerar é se esse cara aqui for igual a zero. Então daqui a gente tira que o primeiro é x igual a zero. Mas se x não for igual a zero, esse membro aqui precisa ser igual a zero. É uma equação quadrática, a gente pode usar nosso querido Bhaskara, que a gente vai tirar um x2. O segundo x que a gente tira daqui é o x no negativo, que é 1. Na minha parábola, para cima de x, o y é positivo, para baixo de x a gente tem o y negativo. Então a gente tem 3 pontos que são candidatos a ponto de máximo ou ponto de mínimo. E agora a gente precisa saber como que a função se comporta antes e depois desses caras. Nesse caso aqui que já está mais claro para a gente, tem aqui antes do 1 está positivo, que é uma derivada positiva. É uma derivada que aponta para cima, ou seja, a função está crescendo. Depois do 1, a derivada começa a ser negativa. É uma derivada que aponta para baixo. A função começa a decrescer. Se eu estou passando de crescendo para decrescendo, eu tenho um ponto de máximo. Já no ponto 2, que tem menos e tem mais, que eu estava com a derivada negativa, depois a derivada passou a ser positiva, ou seja, a função está descendo, descendo, descendo e começa a subir. O 2, portanto, é um ponto de mínimo. E o zero? Se eu aplicar o menos 1 aqui, o que eu vou ter é menos 4, menos 12, menos 8. Os 3 são negativos, isso aqui vai dar algo negativo. Então, antes do meu zero, eu tenho que a minha derivada é negativa. Depois do meu zero e antes do 1, a minha derivada é positiva. Então, o x também é um ponto de mínimo.